Hi everyone! Seja bem-vindo a essa super aula que vai aumentar as possibilidades de você ser aprovado nas melhores vagas do mercado. Hoje você vai descobrir como ser aprovado numa entrevista de emprego sem nunca ter estudado inglês na sua vida. E por que essa aula de hoje é importante? Antigamente, nós falávamos que íamos numa reunião. Hoje em dia, a gente fala que vai num meeting. Antes, nós falávamos que íamos fazer uma ligação. Hoje em dia, nós fazemos uma call. O mercado de trabalho está gritando por pessoas que falem inglês. E o pior é que a maioria dessas vagas, elas não querem que você fale inglês todos os dias. Elas querem que você, pelo menos, entenda o básico desse mundo globalizado. Hoje você vai aprender um método extremamente seguro para você ser aprovado em uma entrevista de emprego, mesmo que você nunca tenha falado inglês na vida. Saber responder uma entrevista de emprego é uma porta aberta para a prosperidade. Veja só essas notícias. O mercado nunca foi tão bom para quem fala um mínimo de inglês. Brasileiros fluentes em inglês conseguem ganhar mais do que o dobro no início da carreira. E essa outra? Fluência em inglês aumenta salário em até 52%. Então, antes de começar, eu vou precisar que você faça um compromisso comigo, que você entenda que é importante que você confie que é possível incluir no seu currículo que você fala inglês básico ou intermediário, mesmo que você nunca tenha estudado inglês na vida. Então, você tem que confiar nisso, né? E aí você vai conseguir, então, confiando nisso, colocar no seu currículo que fala inglês básico e depois provar para o entrevistador que realmente fala. Por que eu entendi que é possível ensinar uma entrevista de emprego para uma pessoa que não fala inglês, que não estudou inglês? Simplesmente porque os meus alunos de primeiro mês, segundo mês, eles já conseguiriam falar isso, né? Eu percebi que essas perguntas de nome, endereço, telefone, isso aí é básica, bem do início mesmo. Então eu sempre ensino essas coisas de iniciantes, né? Para os meus alunos lá de primeiro, segundo mês, e é assim que eu percebi, então, que é possível te ensinar a falar inglês, né, numa entrevista de emprego, mesmo que você nunca tenha estudado inglês. A primeira parte, assim, da entrevista, então, é o seguinte, ó, o entrevistador provavelmente vai te perguntar assim, Do you speak English? Do you speak English? A parte, então, chave para essa pergunta, né, a parte que você precisa lembrar dessa pergunta, é a parte English. English, a palavra-chave, então. Se ele falar English, você já pensou, olha, ele está me perguntando se eu falo inglês. Então esse é o início de tudo. Se ele fala, do you speak English? Or, let's talk in English. Se ele fala, let's talk in English, or, do you speak English? Você tem que então se ligar, né, se perceber que essa palavra-chave, English, ele está te testando realmente, ele já começou o teste, então, para você falar inglês com ele. E aí, basicamente, você vai responder, yes, I do. Yes, I do. Ó, do you speak English? Yes, I do. Então, yes, I do, tá aqui escrito, então, inclusive a chave de pronúncia, né? Essa chave de pronúncia, ela é meio feia, eu nem gosto, né? Quer dizer, quando a gente vai avançando, né, nas aulas de inglês, eu não uso isso aqui, tá? Isso aqui a gente realmente está usando como uma emergência, né? No caso que a gente está estudando, então, uma entrevista de emprego para uma pessoa que nunca estudou inglês. Então, isso aqui realmente é uma forma importante de você entender como se fala, né? Como se fala cada palavra, mas isso aqui eu não uso muito durante as minhas aulas. E aí se ele fala, do you speak English? Or, let's talk in English. Aí você responde, yes, I do. Ok, let's go. Então, ok, let's go é um outro jeito também, vambora, né? Ok, vambora. Você não tem que inventar muito, né? Se você tá numa entrevista básica, né? Só para perceber se você entende alguma coisa, você não precisa inventar, você não precisa falar muita coisa com ele. Você vai falar só o básico mesmo, que é o yes, I do, or ok, let's go. E aí a gente vai para a próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta seria assim, what's your name? Or, what's your first name? Essa coisa do what's your name, né? Qual o seu nome? Tem algumas variáveis. Ele pode perguntar what's your name? What's your first name? What's your last name? What's your full name? Isso significa o seguinte, ó, qual é o seu nome? Qual é o seu primeiro nome? Qual é o seu último nome? Qual é o seu nome completo? Full, né? Então, a palavra-chave aqui para você entender e não errar é você ouvir que ele falar name, 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 né? Então, a palavra-chave name, se ele falar name, você vai se ligar que é isso aqui, ó. My name is Jonathan Silva. My name is Mary. My name is, ok? Então, my name is, é assim que pronuncia, tá? Tá aqui a chave de pronúncia. Então, what's your name? My name is Jonathan Silva. Então, essa aqui é a segunda pergunta da nossa entrevista de emprego. Por enquanto tá fácil, né?
Ele perguntou o nome. A outra parte, né, a outra pergunta que ele pode fazer é assim, ó. Where do you live? Where do you live? Where do you live? E aí, a palavra-chave, né, ó. Live, live. Se você ouve a palavra live, aí você já se liga, olha, ele está perguntando onde eu moro. Onde eu moro? Onde você mora? Where do you live? Ok? E aí a resposta vai ser assim, ó. I live in São Paulo. I live in Rio. I live in Minas. I live in, ok? Então, where do you live? I live in São Paulo. Seria a resposta para uma pergunta, where do you live? Ok? E aí, eu moro em São Paulo. É essa a resposta aí que você vai dar. A próxima pergunta de uma entrevista de emprego que alguém pode fazer para você é assim, ó. Who do you live with? Who do you live with? As perguntas eu não estou colocando a chave de pronúncia, porque você não vai falar, né? Você não vai perguntar, você vai responder. Então a ideia é que você sabe uma palavra-chave, você ouça a palavra who live. Who live. Se ele falar who do you live with, certamente ele quer saber com quem você mora. Com quem você mora, ok? E aí a sua resposta vai ser assim, ó. I live with my mother, my father and my dog. I live with my mother, my father and my dog. Ok? E aí tem aqui a chave de pronúncia, né? Como você vai falar isso aí. Você vai treinar exaustivamente para que fique bem claro, que fique bem seguro, né? Você vai ficar fluente nisso aqui. Ok? É bem importante que você fique, então, bem seguro nessa informação que eu estou passando agora. E aí depois, I live with my wife and my son. I live with my wife and my son. O que ele está dizendo aqui? Com quem você mora? Eu moro com minha mãe, meu pai e meu cachorro. Eu moro com minha esposa e com meu filho. Então você tem duas opções aqui. Se você é solteiro ou casado, você vai copiar essa frase aqui e vai falar então na entrevista de emprego. Se você treinar isso aqui, você vai conseguir chegar onde a gente está propondo. E aí a próxima pergunta de uma entrevista de emprego seria assim, ó. Are you single or married? Are you single or married? Você é solteiro ou casado? What's your marital status? What's your marital status? Então, você vai lembrar, né? Você vai tentar pescar, né, no que for falado, assim, ó. Single, married, marital. Né? Então, se ele falar alguma dessas palavras aí, certamente ele está te perguntando qual é o seu estado civil. Certamente ele está te perguntando, então, qual é o seu estado civil. E aí você vai responder para ele: I'm single, I'm married. Então, I'm single, I'm married. Ou um ou outro, né? Single é solteiro, married é casado. Ok? Então, essa aí é mais uma das perguntas que você pode ter numa entrevista de emprego. A próxima pergunta que eu imagino que possam fazer para você é essa aqui, ó. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? E a palavra-chave aqui dessa pergunta que você tem que pescar lá, que ele vai falar, é free time. Free time. Se ele falar free time, certamente ele está te perguntando sobre o tempo livre. O que você gosta de fazer no tempo livre? E aí a sua resposta pode ser uma dessas aqui, ó. In my free time, I read books and watch movies. In my free time, I read books and watch movies. E isso significa assim, no meu tempo livre, eu leio livros e assisto filmes. E na segunda resposta possível seria assim, ó. In my free time, I usually visit my friends and go to the shopping mall. In my free time, I usually visit my friends and go to the shopping mall. Então, no meu tempo livre, eu geralmente visito meus amigos e vou ao shopping mall, né, ao shopping, né? E aí tem aqui então a chave de pronúncia também para que você tenha certeza de como se fala. A próxima pergunta de uma entrevista de emprego seria essa daqui, ó. What are your strengths? What are your strengths? Quais são seus pontos fortes, né? Tem outra pergunta aqui que pode ser assim, ó.
What are your best qualities as a professional? What are your best qualities as a professional? Então você vai pensar no seguinte, se ele falar a palavra strengths, ou se ele falar best qualities, né, alguma coisa nesse sentido, ele está te perguntando as suas qualidades, qual é o seu ponto forte, né, de trabalho. E aí você vai responder como está aqui, ó. Tem duas possibilidades, ó. I'm extremely organized and I'm a self-taught person. I'm extremely organized and I'm a self-taught person. Eu sou extremamente organizado e sou uma pessoa autodidata. É isso que está descrito aqui, tá? E aí a outra possibilidade é assim, ó. I can learn new tasks very fast. I can learn new tasks very fast. Eu posso aprender tarefas novas muito rápido. É isso que ele está dizendo aqui. E aí tem, né, a chave de pronúncia embaixo, né? Então é assim que você responde essa pergunta assim, ó, as suas qualidades. E agora, por outro lado, deve te perguntar também: What are your weaknesses? What are your weaknesses? Né, então você vai tentar pescar a palavra weaknesses, né? A palavra fraquezas. Quais são suas fraquezas? E aí você vai pensar, né? É difícil responder sobre fraquezas, sobre defeitos, né? E aí eu sugeri o seguinte, ó. Às vezes eu sou teimoso. Teimoso é bom, né? É fofo, assim, é um jeito, é um defeito bonito, digamos assim. Né? Sometimes I'm stubborn. Sometimes I'm stubborn. Né? Você teima que tá certo, né? Você é insistente, né? Alguma coisa nesse sentido. Então você fala, sometimes I'm stubborn. E aí, se você fala isso aqui, você se livrou dessa pergunta, então, e conseguiu dizer um defeito seu. E aí, a próxima pergunta é assim, ó. Tell me more about yourself. Tell me more about yourself. A palavra yourself. Se ele falar yourself, certamente ele está perguntando sobre você. Fala mais sobre você, é essa a pergunta. Tell me more about yourself. Né? Então, a palavra-chave yourself. Se você ouve a palavra yourself, você já entende como uma chave mesmo que você tem que responder alguma coisa assim, ó. I'm confident and hardworking. I'm confident and hardworking. Eu sou confiável e muito trabalhador, né? Alguma coisa assim. Então, isso aí é sobre você. Uma outra coisa que você pode acrescentar é assim, ó. I'm a reliable person and always learn things quickly. I'm a reliable person and always learn things quickly. Então eu sou muito confiável e sempre aprendo coisas rapidamente. Né? Então alguma coisa nesse sentido é o que você vai falar se alguém te perguntar sobre yourself. Tell me about yourself, ok? Mais uma parte aqui, né, a gente tem mais uma pergunta que é a seguinte. Tell me about your professional experience. Tell me about your professional experience. Experience é a palavra-chave, então, dessa pergunta. Se você ouvir alguma coisa próximo de experience, certamente a pessoa está perguntando sobre a sua experiência, o que você já fez na vida. Você vai ter que adaptar um pouquinho, né? Aí você pode falar assim, ó. I worked in a supermarket and I worked as a driver too. I worked in a supermarket and I worked as a driver too. Eu trabalhei em um supermercado e trabalhei como motorista também. Então essa aqui é a resposta que você poderia dar se alguém te pergunta, tell me about your experience. E agora, para terminar, eu vou te falar algumas perguntas mais específicas e um pouco mais longas, né? Porque agora que você entendeu onde eu quero chegar com você, eu vou te explicar então as últimas perguntas de uma entrevista de emprego, para você realmente liquidar o assunto e conseguir ser aprovado nessa entrevista. Ó. Why are you interested in this job? Why are you interested in this job? Or, what are your career goals? Or, what kind of jobs are you looking for? Então tem 3 possibilidades aí de perguntas, né? Todas elas têm a ver assim, o que você quer aqui, né? A pergunta primeira fica assim, why are you interested in this job? Por que você está interessado nesse trabalho? What are your career goals? Quais são os seus objetivos de carreira? E what kind of job are you looking for? Qual tipo de trabalho você está procurando? Então, eu tenho aqui 3 palavras-chave, né, que certamente se uma delas aparecer, é porque a pessoa quer saber sobre você. Ó.
interested, career, kind. Interested, career, kind. O que você quer aqui, né? Basicamente é isso que ele quer dizer, né? Com uma dessas palavras-chave. E aí a resposta, ó. I'm interested in this job because I like this company and I feel I'm ready for a new experience in my career. I'm interested in this job because I like this company and I feel I am ready for a new experience in my career. Então é essa a resposta que você vai ter que dar, né? É alguma coisa próxima disso. Eu estou interessado nesse trabalho porque eu gosto dessa empresa e eu sinto que eu estou preparado para uma nova experiência na minha carreira. É isso que eu preparei aqui. Mas você pode adaptar, né? Você pode fazer um pouquinho mais curta, né? Ou tentar colocar um pouco mais pessoal isso aí, ok? Mas dá para falar, tá? A ideia é que você realmente fale por que você está interessado. E aí a outra pergunta que eu separei é a seguinte: Where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 5 years? Essa pergunta, a palavra-chave dela pode ser assim, years. Years. Se ele fala years, certamente ele quer saber sobre a sua vida, o que você tem interesse, ou quais são as suas expectativas para daqui a alguns anos. Years. Como você vê você mesmo em 5 anos? É essa a pergunta, ok? Então, se ele pergunta sobre years, certamente ele quer saber sobre daqui a alguns anos na sua vida. E aí você responde, ó, in 5 years, I intend to be a manager in this company. In 5 years, I intend to be a manager in this company. Em 5 anos, né, que é o que ele perguntou, 5 years. Você vai ter que tentar entender qual número que ele falou, se foi 5 years, 10 years, né? E aí a resposta vai ser, in 5 years, I intend to be a manager in this company. Em 5 anos, eu pretendo ser um gerente nessa empresa. Uma pergunta que é muito comum em entrevista de emprego é assim, ó. What salary range are you looking for? What salary range are you looking for? Salary é a palavra-chave dessa pergunta. Então, se você ouve a palavra salary, certamente alguém está te perguntando sobre o salário, sobre pretensão salarial, né? Uma pergunta difícil, até em português. E aí você fala, ó, on my last job, my salary was 2,000 reals, and I want to have something like this. On my last job, my salary was 2,000 reals, and I want to have something like this. Né? Então, no meu último emprego, meu salário era 2.000 reais, e eu quero ter algo próximo disso, né? Então é essa a resposta que eu preparei aqui. Você pode pensar em alguma parecida e tal, mas basicamente essa é uma boa resposta para essa pergunta de pretensão salarial, né? No último emprego eu recebia tanto e agora eu quero tanto, né? Basicamente é isso. A próxima pergunta é assim, ó. Why do you think you are the best candidate for this position? Why do you think you are the best candidate for this position? Tá? Então é uma possibilidade aí, ó. Candidate é a palavra-chave dessa frase. E a segunda possibilidade da pergunta é assim, ó. Why should we hire you? Why should we hire you? Hire é a palavra-chave dessa pergunta. Então, por que você acha que você é o melhor candidato para essa posição? E por que eu deveria contratar você? Hire, né? Então, você pensa no candidate e pensa no hire. Essas duas possibilidades, essas duas palavras-chave, se elas te aparecerem numa pergunta, você vai responder assim, ó. As I told you, I'm a very smart person and I can help you in many departments in this company. As I told you, I am a very smart person and I can help you in many departments in this company. Como eu te disse, eu sou muito esperto, muito inteligente e eu posso ajudar você em muitos departamentos nessa empresa. Então é essa a tua resposta, né? Você vai falar alguma coisa bem próxima disso,
para se livrar então da pergunta por que eu tenho que te contratar, ok? Você vai estudar essa resposta aí e vai falar caso você precise, ok? E aí, provavelmente esse entrevistador vai ficar satisfeito, né? Não vai ficar te perguntando 300 coisas, ele vai tentar, né? Porque, olha, pensa bem uma coisa. Até o entrevistador tem as suas inseguranças. Ele não é um nativo, né? Então ele também não vai ficar meia hora falando inglês com você, né? Ele vai te perguntar 3, 4 coisas. Se você conseguir, então, provar para ele que consegue falar, né, que sabe falar alguma coisa, certamente ele vai ficar satisfeito e vai mudar de assunto, porque ele vai até se intimidar um pouco com isso, ok? Então, no final, certamente ele vai falar assim, ó, ok, I see you can communicate in English. Congratulations. Eu vejo que você sabe falar inglês, você sabe se comunicar em inglês. Parabéns. E aí você vai responder, thank you for this opportunity. Thank you for this opportunity. Né? Então, muito obrigado, né? Obrigado por essa oportunidade, alguma coisa assim. Essas, então, são as perguntas que eu preparei para que você prove para o entrevistador que consegue se comunicar em inglês, né? Responder algumas coisas pessoais em inglês e que realmente colocou no currículo, então, que tem inglês básico ou intermediário e consegue, então, ser aprovado nessa vaga, ok? E eu tenho certeza que se você estudar essas perguntas, né, certamente uma ou outra delas, ou quase todas, vão aparecer em uma entrevista de emprego e você vai conseguir sair bem nessa parte do inglês, que, obviamente, ela não é a central, né? As perguntas centrais vão ser em português, né? Isso aí é só para você mais ou menos dizer que sabe alguma coisa de inglês. E você vai conseguir, então, ser aprovado nessa entrevista de emprego. Agora que você já viu que é possível realizar o seu sonho de falar inglês, eu te aguardo lá dentro da Jornada do Inglês Sintonizado. See you!